Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês, bênção de Deus. Esse é o vídeo de número 489, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 1 do livro de Esther. Quero até aproveitar e fazer um concerto aqui. No vídeo anterior eu disse 478, na verdade seria 488, tá? Então, o vídeo anterior, que foi ali o vídeo de introdução do livro de Esther, é 488 e não 478. Vamos de leitura bíblica? Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Sussã. E no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reinado e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminando esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Sussã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho, ligado por anéis de prata em coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vashti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ao sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meuma, Bizitã, Arbona, Bigitã, Abacta, Zetá e Carcas, trouxessem a sua presença à rainha Vashti, usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vashti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e eram muito amigos do rei. Carzena, Setá, Adamata, Tarsis, Meres e Marcena e Mecucã, os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. E o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vashti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vashti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e aos povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vashti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ela emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vashti nunca mais comparecerá na presença do rei Xerxes. Também dê
o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Assim, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Que bênção! Capítulo 1 de Esther, do livro de Esther, ele narra o luxuoso banquete do rei Assuero e a recusa da rainha Vaste em seu expor, resultando em sua deposição. O texto revela a soberania de Deus agindo nos bastidores da história, usando decisões impulsivas e políticas humanas para preparar o caminho de Esther. Aleluia! Bem, esses 22 versículos podem assim então ser divididos. Versículo 1 ao 8, a ostentação do poder humano. Versículo 9 ao 12, a afronta e a crise conjugal. Versículos 13 ao 22, a decisão precipitada e o decreto real. A aplicabilidade desse capítulo nos dias de hoje. A soberania invisível de Deus. Embora o nome de Deus não seja citado no livro, o capítulo mostra que ele está no controle. Atos de orgulho, o rei, e rebeldia, a rainha, são usados por Deus nos bastidores para preparar a ascensão de Esther como rainha. Isso ensina que Deus continua trabalhando mesmo quando não vemos. Posicionamento e coragem. A postura de Vaste nos lembra a importância de defender nossos limites pessoais e valores, enquanto a história como um todo nos desafia a não nos escondermos quando precisamos fazer a diferença no mundo. O perigo da vaidade e da exposição. O banquete de Assuero ilustra o vazio do materialismo e da ostentação. Hoje, em uma cultura de redes sociais, o texto alerta para os perigos da vaidade e de seu uso e de usar pessoas apenas como troféus ou objetos de exibição. Aleluia! Fica então a leitura do capítulo 1 do livro de Esther. E até um abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Mangela. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Não se esqueça, te amo em Cristo Jesus.